Maravilha, pessoal. Então, nós chegamos aqui na nossa parte prática, no nosso curso de teste de hipóteses. Vou trazer aqui para você, então, uma questão do concurso para analista do Banco Central, concurso realizado em 2006 pela Fundação Carlos Chagas. E vai ser importante para nós aqui é que você vai poder reunir todos os elementos que nós vimos aqui na nossa parte teórica do curso. Então, veja só, o enunciado ele não é direto, mas vamos ler aqui e você verá que as informações estão bem claras. Olha só, uma amostra aleatória de 100 valores de aluguéis em uma cidade forneceu um valor médio de 600. Então, temos aí já duas informações importantes. Ó. Um tamanho da amostra, que é 100, e ainda mais, olha só, você tem uma amostra x1 até xn, né, onde esse n é 100, que nos fornece uma média amostral igual a 600. Então, ele diz o seguinte, o desvio padrão da população, considerada normal e de tamanho infinito, o que ele está querendo dizer com isso aí? Para todos os efeitos, você tem uma função de densidade que segue o modelo normal de distribuição. Então, ele diz ainda, olha só, que o desvio padrão dessa população é 250. Então, deseja-se saber se o valor médio encontrado na amostra é superior ao valor de 550, que se supõe ser a média verdadeira. Olha só, já temos aí revelado o primeiro passo para a realização do teste de hipótese. O que ele está querendo testar, então? Se a média dessa distribuição normal é 550, ao nível de significância alfa. Aí ele diz o seguinte, olha só, seja Z alfa o score da curva normal padrão, né? Tal que a probabilidade de Z ser maior do que esse Z alfa é igual a alfa. H0, a hipótese nula do teste, olha só, ele ainda foi muito tranquilo aqui, nos deu a hipótese nula e também a hipótese alternativa. Trata-se então de quê? Olha só, de um teste unilateral para a média da distribuição normal. Então, temos aqui essas hipóteses. Trata-se de um teste unilateral à direita para a média da população. E veja que nós já temos aí todas as informações para nós chegarmos a uma região crítica, mas nós devemos analisar o que ele quer aí nessas opções. Olha só, sabendo que H0 foi rejeitada, ora, o que isso significa? Nós temos, então, olha só, se a gente fosse enumerar, o nosso primeiro passo já foi dado, elucidar aqui as hipóteses. Segundo passo, a estatística de teste. Qual será a nossa estatística de teste? Será a média amostral menos a média populacional pelo desvio padrão da média amostral, que é sigma sobre a raiz de n. Quando nós olhamos, ou quando nós realizamos o teste de hipóteses, nós consideramos a hipótese nula verdadeira. Sob a hipótese nula verdadeira, né, nós temos então que essa estatística de teste segue uma distribuição do tipo normal padrão. Com isso, o que fica claro para nós? Vou mudar aqui o slide só para desenhar aqui para você. Ó. Nós temos um esboço aqui da distribuição normal. O que nós vamos olhar aqui na normal padrão? Nós temos aqui a normal padrão, olha só, normal 0 e 1. Como é um teste unilateral à direita, né? Olha só, lá nas nossas hipóteses, olha só, fica claro para nós
e nós vamos olhar para a cauda superior. Nós temos aqui o nível de significância alfa, correspondente àquela probabilidade do erro do tipo 1, que a gente viu, e ele diz que esse aqui é o quantio Z alfa para a distribuição do tipo normal. Então, o que nós temos que fazer agora? Ele diz que a hipótese nula foi rejeitada. Então, isso significa o quê? Olha só, vou pegar aqui só aquele eixo. Nós temos aqui o Z alfa. Significa, então, que esse valor aqui recaiu nessa região crítica de rejeição. Portanto, o que a gente tem que fazer aí? Olha só, olhando aqui para as opções, provavelmente ele está querendo que você compare aí esse quantio Z alfa com essa informação de que a hipótese nula foi rejeitada. O que isso significa, então? Significa que a média amostral menos o μ sobre o sigma sobre o raiz de n foi maior do que esse valor Z alfa. O que nós fazemos, então? Voltamos aqui, começamos as substituições. X barra foi 600, sob a hipótese nula, ou seja, considerando a hipótese nula verdadeira. Quem é a média μ? Essa média μ é 550. Outra informação que o enunciado forneceu é o quê? O sigma é igual a 250 e o tamanho da nossa amostra é igual a 100. Então, olha só que tranquila essa questão. Substituindo tudo isso aí, olha só, vamos ter aqui 50 no numerador, 250 sobre a raiz de 100 vai ser 250 sobre 10, que é 25. Portanto, olha só, temos aqui o Z alfa. O que nós vamos concluir aí? E esse Z alfa é menor do que 2. Então, temos aqui essa conclusão inicial. Quando nós olhamos lá no enunciado, olha só, nós já temos aqui revelada a opção C para nós. Esse Z alfa foi um valor menor do que 2. Fizemos tudo isso usando o quê? As hipóteses. Estabelecemos as hipóteses. Pelo nosso conhecimento anterior, usamos uma estatística de teste. O passo 3 seria estabelecer um nível de significância, né? Dentro lá daquilo que a gente estudou. O passo 4 seria analisar, então, os dados da nossa amostra. A nossa amostra foi uma média de 600, forneceu aqui essa estatística de ordem, melhor dizendo, essa estatística de teste, né? E essa estatística de teste está na região de rejeição. Com isso, nós chegamos aqui à conclusão de que esse Z alfa é um valor menor que 2. Então, nós vimos aí como aplicar na prática tudo aquilo que a gente viu na teoria acerca de teste de hipóteses. Obviamente, no dia da sua prova, isso aqui você faz muito rapidamente, 1,5 minuto, no máximo a 2 minutos, a gente montar essa questão e chegar a essa conclusão. E o enunciado foi tranquilo, não escondeu as informações, era uma questão realmente só para você aplicar tudo aquilo que você viu em teste de hipótese. Então, espero que tudo isso aí tenha ficado claro para você. Grande abraço e até a nossa próxima aula.